Esta mulher samaritana, obrigado, meu amado. Esta mulher samaritana, ela conheceu e ela tinha uma cultura de adoração não errônea, mas Jesus trouxe a cultura do céu para ela. E a cultura do céu, a adoração do céu, céu e terra, é adorar o Pai. E quando nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, quem prevalece é a verdade. E a hora já chegou, irmãos. A hora já chegou. E a hora é essa, de nós o adorarmos, de nós perseverarmos na adoração, independente do cenário fora. Mas o importante é o que está dentro. E quem é que está dentro? É o Espírito Santo. E quando nós o aprendemos a adorar em espírito e em verdade, o que testifica em nós é o Espírito Santo. Não o cenário, não a circunstância, não os problemas, mas é o Espírito Santo que testifica. Por isso que nós, lá em Romanos diz que nós somos guiados pelo Espírito e pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a hora é chegada e a hora ela já chegou. E aqui, irmãos, é adoração. E se a gente for aqui, eu gosto não. Tudo é o Senhor. Se nós formos separar as sílabas, que não é o que nós vamos fazer, a adoração, ela começa com a letra A. E a letra A do nosso vogal é o início. É o início de todas as coisas. No princípio criou Deus o céu e a terra e tudo que nela há. E a Bíblia diz que tudo que tem fôlego adora ao Senhor. E tem uma passagem na Bíblia, não vou mencionar ela, mas tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção. Quando Davi, ele consultou o Senhor, se ele deveria ir para a peleja ou não. E aí o Senhor respondeu a ele: olha, Davi, quando a copa das árvores começar a balançar, ou seja, quando o vento vir na copa das árvores e começar a se mover, esse é o sinal que eu estou te dando, que é a hora de você ir para a peleja. Interessante, irmãos. Davi orou pedindo uma resposta, e Deus mostrou que a resposta estava na natureza. Por quê? Porque tudo Ele fez para a glória do seu nome. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E aí quando Davi, ele viu a copa das árvores se balançando através do vento do Espírito, Davi entendeu que era hora
adoração, louvar a Deus, é o nosso estilo de vida. E o nosso culto, quer seja aqui, quer seja em casa, eu gosto mais da adoração, não, eu gosto mais da palavra, eu gosto mais da oportunidade, não, irmãos. O culto no todo, quer seja adoração, palavra, oportunidade, o culto de 6 às 8, até a missa apostólica, é o culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai. Por isso que é o nosso estilo de vida. E Davi entendeu o que Deus falou. Ele poderia questionar, mas o Senhor dá o sinal através da copa das árvores. Não. Davi, como um bom adorador, e ele tinha adoração como estilo de vida, ele pode entender o sinal de Deus. Porque antes de Deus dar o sinal na copa das árvores, o Senhor já tinha dado o sinal no seu espírito. E muitas das vezes, irmãos, adentramos por essas portas e sinais, o Espírito, o nosso Espírito, ele está dando, o sinal está dando para nós o adorarmos, para nós nos prostrarmos, para nós nos rendermos a Ele, porque à medida que nós o adoramos, nós se rendemos a Ele, Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe o nosso louvor como cheiro suave, e Ele recebendo, com certeza, Ele envia aquilo a qual nós precisamos. Ainda que a gente não veja na hora, mas no momento certo, nós vamos vivenciar. Então que nós, como temos adorado a Ele em 2024, que 2025 nós possamos adentrar adorando a Ele em espírito e em verdade. E a adoração, ela começa com a letra A, o início de todas as coisas. Depois ela vem para a letra D. Não é isso? D. A D. Adoração ao nosso Deus. A. Princípio. D. O nosso Deus. Porque só Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Só Ele e mais ninguém. Por isso que Ele nos fez para louvor da sua glória e como filhos. E Ele quer que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Por que tem que ser espírito? Porque se não for em espírito, Deus ele não aceita. Por quê? Porque a nossa alma, muitas das vezes, que está ligada ao nosso corpo, ela está tão cansada, tão fadigada, que ela não quer adorar. Mas é em meio à adoração que nós tocamos no adeiro, que nós tocamos no nosso Deus. Glória a Deus. É em meio à adoração. Mas a adoração, a D, ela está ligada ao antes, o início e o depois. Então não basta tão somente eu adorá-lo
adoração? Cadê o estilo de vida? Ou a bênção não chegou? Cadê a adoração? Cadê o estilo de vida? Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós o tomamos, o Pai, que é Espírito e habita no nosso espírito, e quando nós o tomamos por Pai, nós o adoramos, independente de qualquer coisa, nós o adoramos. Antes da bênção, antes da vitória e após a vitória, após a bênção. E adoramos no meio da prova, no meio da circunstância, porque o tomamos por estilo de vida. O que Jó falou? Se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Isso é adoração, irmãos. Isso é adoração. Só que adoração, ela também traz a oração. AD, princípio, Deus, oração. Por que oração? Porque não tem adoração se não tiver embutido a oração. Por que a oração? Porque a oração é um meio de nós nos comunicarmos com Deus. E meio essa comunicação, a nossa fé, ela é ativada. Então são 3 ingredientes que na criação o Senhor fez para que nós viéssemos desfrutar: a adoração a Deus em meio à oração, e é onde a nossa fé é edificada. Aleluia. Como nos relacionamos com Deus? Mediante oração, mediante adoração, mas também mediante a oração. Porque a oração é o nosso particular com o Pai. É o nosso relacionamento, é a nossa comunhão com o Pai. E em meio a esse exercício de oração, a nossa fé vai sendo edificada. E a nossa adoração, ela vai adquirindo mais ingredientes. E que ingredientes são esses? Fé, convicção que em meio à dor, em meio ao problema, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele me responde, e eu sei que Ele aceita o sacrifício que sai dos meus lábios, que são os nossos louvores. Oração. Não sou contra. O povo está procurando psicólogo. Não sou contra. Mas o maior psicólogo é Jesus. O maior psicólogo que tem. Porque o psicólogo, ele
também nos ouve. Jesus e o Espírito Santo, além de nos ouvir, Ele também fala, Ele também aconselha, Ele também fortalece e Ele também sustenta. Que psicólogo melhor do que esse? Mas como é que essa psicologia, ela rola, ela funciona em minha oração, em meu relacionamento? Vem a oração, e a oração, juntamente com a adoração. Quem é aqui que começou a orar sem sentir vontade? Eu. Várias vezes, dobrei meus joelhos sem sentir vontade de orar. Várias vezes. E só sabia chorar. Mas em meu choro, o Espírito da adoração dentro de mim, em Espírito, o Espírito Santo, Ele começava e Ele começa a nos consolar, nos dar força, e Ele começa a nos inspirar para a gente começar a falar com esse psicólogo, colocar para esse psicólogo que se chama Jesus todos os nossos problemas, todas as nossas causas, quer seja interna, quer seja externa, quer seja familiar, quer seja secular. E aí nós começamos a falar, começamos a colocar para fora, e quando a gente começa a orar, colocar para fora, quando a gente vê, já levantamos do joelho, restaurados, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Então, irmãos, assim é a nossa vida de adoração diária. Através da oração, nos relacionamos com Ele. E a leitura da palavra de Deus. Então, antes, também, o AD, o princípio a Deus, o antes e o depois, também tem a ver com a sua palavra. Porque tudo Ele fez mediante a palavra. E Ele fez mediante a palavra para nós conhecermos a palavra e usarmos a palavra. O nosso estilo de vida: adoração, oração, fé e a palavra. A Bíblia. Porque essa palavra é como fogo. Essa palavra, ela é viva. E ela é tão viva que a palavra foi falada, foi escrita para que nós venhamos ter vida.
Bíblia é a verdade. Mas nós, irmãos, pelo decorrer do tempo e pela correria que nós estamos tendo, nós temos deixado a Bíblia um pouco de lado. Porque tem vindo tantas distrações, os problemas são tantos, e às vezes Deus, Ele quer falar conosco através da sua palavra, Ele quer nos alimentar através da sua palavra, mas nós recorremos a tantas coisas e esquecemos da Bíblia, pois a Bíblia está aqui para nós calçarmos os nossos pés, e é tempo de nós calçarmos os nossos pés na palavra. Quantas coisas nos sobreveio e nós vencemos por quê? Por causa da palavra. Nós vencemos por quê? Por causa da adoração. Nós vencemos por quê? Por causa da oração, por causa da fé. Jesus, quando foi conduzido ao deserto, ele venceu Satanás mediante a palavra. Quando Satanás vinha com um dardo inflamado para atingi-lo, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Se ele dizia está escrito, porque ele conhecia a verdade, e a verdade está aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade que nos liberta, é o que está escrito aqui, que liberta o nosso íntimo, liberta o nosso interior, para que o Espírito Santo, ele tenha liberdade, para que nós venhamos nos tornarmos leves, para entendermos a sua voz. Então a Bíblia é a instrução de Deus para nos dar o início ao fim. A Bíblia é a instrução de Deus para nos dar a instrução do início ao fim. O falar do Deus vivo, que nos alimenta e faz fluir seu Espírito em nós. Quando eu leio a Bíblia, eu cresço na graça e no conhecimento. Está lá em 2 Pedro 3,18. Quando eu leio a Bíblia, eu estou me alimentando dela. Eu não leio a Bíblia só para pregar, mas eu leio a Bíblia para me alimentar, para conhecer melhor quem é o meu Pai. E o meu Pai, muitas das vezes, Ele quer se revelar através da palavra. E eu fiquei muito maravilhada. Toda honra e toda glória para Jesus, tia Jéssica. As crianças ganharam a Bíblia, estão fazendo uso da Bíblia. A Bíblia é como se estivesse fugindo da nossa casa. Ela só fica na estante. E aí a gente só lembra de pegar a Bíblia no dia que a gente vem para o culto. E alguns já nem tem mais Bíblia porque é o celular, glória a Deus. Mas não temos mais essa fome, esse prazer de ler a Bíblia. E o salmista, ele disse que a lei do Senhor era o prazer dele, meditar na palavra de dia e de noite.
precisamos voltar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a conhecer o Pai das luzes, para nos conduzir pelo caminho a qual Ele quer que nós sejamos conduzidos, para que nós possamos entender a voz interior que está dentro de nós. O salmista falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí o apóstolo Paulo, ele fala: posso todas as coisas, todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o nosso estilo de vida, irmãos. Não é só adoração, não é só a oração, não é só a fé, mas a palavra. Uma coisa está dentro da outra. E aí o Senhor falou no livro de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas quando nós tomamos a Bíblia como estilo de vida, para conhecermos o nosso Pai, aí Ele falou para Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que tudo que você for fazer, você seja bem sucedido, quer seja espiritual, quer seja material, quer seja familiar, quer seja na sociedade, porque esta palavra, ela tem tudo que nós precisamos. Mas muitas das vezes, por preguiça, por comodismo, temos largado a palavra, a Bíblia. Mas eu oro a Deus que no ano de 2025, que nós venhamos ter adoração com a sua essência, que é a palavra de Deus, que é vida, que nós venhamos tomarmos como estilo de vida, para que nós venhamos entender os processos de dentro, e a gente entendendo os processos de dentro, os de fora vai ser muito mais fácil. Então, irmãos, que no ano de 2025, que nós possamos crescer na graça que é em Cristo Jesus, e que nós possamos crescer no conhecimento, porque dias maus estão vindo. Fala lá no livro de Efésios que nós precisamos buscar as armaduras de Deus, porque os dias maus, eles vêm. E muitas das vezes, quando os dias maus, eles vêm, a gente só consegue adorar Ele em espírito, porque muitas das vezes nos falta força até para falar, nos falta força até para orar. Mas olha, o que está aqui dentro, que é o Espírito Santo, Ele fala por nós. E Ele falando por nós, Ele nos ajuda e nos coloca de pé. A oração nos conduz ao relacionamento com o Pai. Os discípulos, vendo o estilo de vida de Jesus, de adoração, de oração, de fé, de palavra, os discípulos ficaram observando. E os discípulos falaram: Mestre, nos ensina-nos a orar. Se foi bom para Jesus, eu creio que eles pensaram: é bom para nós. E aí, Jesus em Mateus 6, fala para eles:
processo. E aí, se nós não tivermos esse estilo de vida, a gente para de adorar, Glória a Deus. a gente para de orar, para de caminhar e para de crer, porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade e na nossa hora. Mas Ele falou para a mulher: é chegada a hora, e a hora chegou, e a hora chegou mesmo, irmãos, de nós o adorarmos em espírito e em verdade. E para fechar, lá em 1 Samuel, para fechar, em 1 Samuel 12, 23, Samuel, ele entendeu como profeta, como sacerdote, como homem de Deus. 1 Samuel, versículo 12, versículo 23. E aí estamos terminando. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Longe de mim deixar de orar por vós. Ele estava dizendo: se eu deixar de orar por vós, se eu deixar de orar, eu vou estar pecando contra Deus. Longe de mim. O povo estava com medo dos amonitas. Os amonitas adoravam o Deus Naás. E o povo de Deus deixou de adorar o Deus verdadeiro e pediu um Deus, um rei. E Deus ouviu a eles e deu ação. Mas mesmo assim, Samuel, ele entendeu a sua vocação, o seu chamado de intercessor. E ele falou: longe de mim de deixar de orar por vós e ensinar. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Que caminho bom e direito é este, irmãos? É o caminho que é Jesus. Aleluia. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o caminho bom, o caminho direito está em Cristo. Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra porta a não ser Jesus. O caminho que é bom, o caminho que é reto, o caminho que é direito. E para nós entendermos este caminho bom e reto e permanecermos nele, só através do estilo de adoração que é a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia, e toda exaltação, do princípio ao fim. Ele é digno de honras, glórias e louvores. Que nós possamos em 2025 ter esse estilo de vida, adoração a Deus, primeiro para Ele e depois para nós. Primeiro a sua vontade
perseverar, ainda que seja chorando, andando, mas vamos continuar. Porque aquele que leva, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus moles. Porque quando nós temos esse estilo de vida de adoração, ainda que a gente não entenda na hora, mas não vamos deixar de pregar, não vamos deixar de cumprir o propósito a qual Deus estabeleceu para nós. Quer seja chorando, quer seja sorrindo, quer seja no alto, quer seja no vale, quer seja com dinheiro, sem dinheiro, não importa, eu quero adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia, Deus. Ontem me perguntaram: pastora, qual é a palavra que Deus te deu para o Ministério Reviver para o ano de 2025? E eu falei para ele: não para o ano todo, mas eu falei para ele: Deus me disse que a igreja, eu não estou dizendo igreja Reviver, mas a igreja coletiva, ela é resposta para o mundo. Porque no ano de 2025, grave isso, o mundo vai procurar resposta, o mundo vai querer resposta, mas quem tem a resposta é a igreja, porque a igreja está no caminho da verdade e vai permanecer no caminho da verdade, e ela permanecendo no caminho da verdade, ela vai florescer, e ela florescendo, ela vai ser alimento para as nações, resposta para as nações, porque a resposta nós temos, e a resposta é Cristo Jesus, a graça. Que Deus nos abençoe. E que no ano de 2025 nós possamos frutificar mais e mais e mais, com nossos pés calçados e com as armaduras de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus. Lucinha.